Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós nos encontramos aqui pela graça de Deus. Hoje, dia 11 de maio de 2022, e Deus tem sido bondoso para conosco, não apenas nos concedendo um dia de vida, mas também sendo servido de nos trazer para a sua casa de oração, onde podemos aprender um pouco mais acerca dele mesmo e do seu reino. Hoje nós vamos continuar com o nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor. E dentro dele, hoje ainda trataremos de um subtema que nós estamos já há várias quartas-feiras tratando, que é como lidar com o ateísmo. Bom, o ateísmo até agora nós vimos de uma maneira bastante hostil. Nós vimos o ateísmo como um tipo de religião e dogma, falamos sobre isso. Por exemplo, naquele livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Nós também vimos o ateísmo se desenvolver como uma filosofia de vida, como naquele livro que tratamos sobre as cartas para Dawkins. E agora nós vamos olhar um pouco o ateísmo de uma forma mais diluída na nossa sociedade. Nem sempre o ateu ele se apresenta como um ateu. Ele pode apresentar-se como uma pessoa que afirma ter fé em Deus. Por exemplo, um seu vizinho, um colega de trabalho, você pergunta: você já ouviu falar acerca de Jesus Cristo? E aí ele rebate dizendo: eu já acredito em Deus, que é o Pai de todos nós. E aí ele encerra a questão, não quer continuar. Na verdade, esta pessoa com uma declaração vazia não significa que ela seja uma religiosa. Ela usa esse tipo de subterfúgio para evitar conversar seriamente sobre o assunto. É claro que devemos respeitar as pessoas, não são obrigadas a conversar sobre o que não querem. Entretanto, nós devemos ser sábios o suficientes para perceber que sim, essa é uma modalidade de ateísmo. Mas a pessoa ela não assume, não tem problema, é ateísmo assim mesmo. Por exemplo, nós assumindo ou não, todos nós aqui somos brasileiros. Você pode não gostar disso, pode ter problema com isso, pode querer morar no exterior, e é possível que talvez se ajunte alguns recursos até vá, mas nunca você vai deixar de ser brasileiro. Eu vou trocar de nacionalidade. Pode até ser, mas isso não vai mudar o fato que durante anos e anos você se alimentou da cultura brasileira, comeu arroz e feijão, e embora possa estar comendo outro alimento de outro país, ainda assim é um brasileiro, mesmo que diga que não o seja. O que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que as pessoas elas nem sempre se traduzem por aquilo que dizem, tá? Então a gente não deve esperar isso delas. Então nós vamos tratar hoje desse ateísmo um pouco mais soft, um pouco mais light. Ele aparece com um figurino menos belicoso, menos briguento, mas ainda assim é um ateísmo. Alguns autores irão chamar isso de humanismo, é a crença de que o ser humano é suficiente por si só. Isso é um humanismo. Todas as vezes em que eu olho assim, o ser humano, olha só como o ser humano é demais, veja como nós construímos as coisas, veja a beleza das nossas construções. Isso parece até com Mateus capítulo 24, né, quando os judeus estão: olha Senhor, veja este templo, né? Então o homem ele tem esse tipo de sentimento de surpresa pelas suas obras, otimismo. Isso é o humanismo. Então o ateísmo pode vir disfarçado de humanismo. Então hoje nós vamos tratar algumas versões de ateísmo que são ateísmo, embora digo que não seja. Primeiro, vamos tratar acerca daquela fala de alguns, né? Quando você pergunta, se vamos falar de religião, aí diz: religião? Não, muito obrigado, basta crer em Deus. Isso acontece muito. Bom, é possível que você então já tenha ouvido alguém dizer algo parecido com isso. A gente não precisa de religião, basta que as pessoas se respeitem, não fiquem brigando, não transgridam a lei e vivam suas vidas tranquilamente. Isso já está de bom tamanho. Deus ajuda quem cedo madruga. Tem até esse título. Pois bem, essa é uma postura muito comum, aparentemente inofensiva, uma vez que não está atacando diretamente as nossas crenças, mas está olhando para outros elementos. O que há de errado com essa atitude, então? Bom, entre muitas possibilidades, vamos apontar apenas duas.
Primeiro, essa é uma atitude de indiferença com a religião. Assume que as pessoas não precisam de Deus. A religião seria algo dispensável, até tolerável em outros, mas não para eles. Isso é uma postura de incredulidade. Veja, esta é uma pessoa incrédula. Mas ela não disse que acredita em Deus? Sim, assim como ela acredita que o abacate é verde e também que respiramos ar puro. Ou seja, a crença dela não sai do solo, é aquela crença elementar, básica. E é aquela pessoa que acredita em Deus para dizer que não acredita em qualquer coisa. É a mesma coisa nós, né? Nós estamos no país do futebol, por assim dizer. Se você dizer que não gosta de futebol, você vai ser visto como um brasileiro um pouco diferente. Então você precisa, até para se socializar, ter o seu time de afeto, né? E aí conversar com as pessoas sobre futebol, né? Levantando as demais bandeiras. Isso cria um clima alegre, um clima mais agradável na conversa, porque o brasileiro geralmente gosta de futebol, pelo menos tem sido assim. Estas pessoas usam Deus como usam o futebol, para não ficar brigando, não ficar discutindo religião. Elas se limitam a dizer que acreditam em Deus, mesmo não tendo uma ideia de que Deus seja isso. Então Deus se torna um tipo de veículo vazio, onde a palavra serve para qualquer coisa. E aí vocês vão lembrar que até alguns apresentadores de televisão, tempos atrás, quando tinham seus programas, se referiam assim acerca de Deus. Deus, abre aspas, o cara lá de cima, fecha aspas. Esta é uma expressão incrédula, é uma expressão de uma pessoa que não conhece o Deus da Bíblia, mas afirma que acredita em um Deus. Este, abre aspas, cara lá de cima, fecha aspas. Então é uma incredulidade. Esta pessoa, ela faz negócio com budistas, com muçulmanos, com candomblé, com espiritismo, que para essas pessoas Deus é uma coisa só. Esse é um sincretismo, uma grande mistura. Aqui já nós estamos indo para outro caminho, não para o ateísmo, mas geralmente o ateísmo soft, esse ateísmo light, ele acaba sendo veículo para outras religiões também embarcarem aí, sendo porta de entrada. Já que a pessoa não acredita ou diz que acredita em Deus, vem aqui para a minha religião, e aí acaba sendo puxado para as religiões, as grandes religiões. Enfim, Deus criou a humanidade para adorá-lo, isso é bíblico. Nossa relação com Ele é essencial, né? Não fomos criados para sermos autônomos, fomos criados para Ele. Somos como uma moeda, olhando para nós, vemos a semelhança do nosso Criador, onde quer que nós estejamos, lá está impresso em um homem ou em uma mulher a imagem de Deus. Negar isso é ir de encontro à Bíblia, e disfarçar isso com uma atitude aparentemente não hostil, aparentemente tranquila, ainda é ofensivo a Deus. Ou seja, as pessoas que creem em Deus desta maneira, ou dizem crer em Deus desta maneira, elas são tão ofensivas a Deus quanto a pessoa que joga pedra na igreja ou xinga o cristianismo. Está no mesmo patamar. Nós, humanamente, parece que vemos diferença, mas para Deus é tudo a mesma coisa. Se não lhe tributa o devido louvor, é um pagão, irá para o inferno, independente que se ache a companhia dos crentes agradável, porque tem isso também. A pessoa já ouviu dizer, eu não sou crente, mas eu adoro a companhia de crentes, né? Por quê? Por questões sociais. Afinal de contas, a igreja é uma comunidade, pelo ponto de vista salubre, de saúde, agradável. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja para arrumar namorado, namorada, porque a igreja geralmente é composta por pessoas sérias, pessoas comprometidas com Deus e com a família. E aí essas pessoas do mundo vêm aqui um tipo de chamariz para estas coisas. Então a igreja para essas pessoas é apenas um círculo social. Eles são incrédulos, e a gente vai vez por outra encontrar com gente assim. Segundo, essa postura dá a entender que a humanidade é boa em si mesma. Ela não é má, e por isso pode confiar em sua ética, em sua moral. Quem pensa assim, até admite que existem pessoas transgressoras na sociedade, criminosos, por exemplo. Mas essas pessoas irão receber um tratamento de retaliação, pondo-as em seu devido lugar. A sociedade se autorregula.
Qual que é o problema disso? O problema disso é que a Bíblia diz que a humanidade ela é má e corrupta, ela não é boa. Ser bom para as pessoas está longe de atender os critérios de Deus. Deus requer que o homem seja tão bom quanto ele. Isso não é possível para o homem. Por isso, ele precisa de um redentor, precisa de um mediador. Porém, estas pessoas que se fiam na sua própria bondade, elas ofendem o Criador. E são muitas que dizem assim: olha, eu não vou à igreja, mas eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, pago meus impostos, vivo a minha vida. Bom, esta é uma pessoa incrédula. Ela acredita na própria bondade. Você está diante de um humanista, de uma pessoa humanista, alguém que tem fé, não em Deus, mas na humanidade. Ela acredita que a humanidade é autossuficiente, pode viver independente de Deus, alienada de Deus. Deus, no máximo, é um artigo, um nome que se visita no Natal e na Páscoa, quando está na presença dos seus familiares, talvez comendo um churrasco. Então, estas pessoas são incrédulas, são pessoas ímpias, são pagãos, são inimigos e inimigas de Deus. Podem até ser simpáticas, não quererem discutir religião, mas estão tão mortas em pecados quanto os criminosos que são rebeldes diretamente contra Deus. Esses dois exemplos de atitudes, uma de indiferença e outra de autossuficiência, são tão nocivas e até mais, porque apresentam-se com um estado de aparente civilidade, um verniz de passividade, mas são também, em algum grau, uma expressão de ateísmo. Portanto, cuidado com esse tipo de pessoa. Segunda fala, agora um pouco mais protestante contra o cristianismo, um protesto contra o cristianismo. Diz assim: não escolhi Adão como meu representante, não é justo que seja responsabilizado pelas suas ações. Essas palavras ditas representam uma mentalidade disposta a confrontar a economia da justiça de Deus. Possuem um apelo racionalista, mas a Bíblia é contrária a essa postura. Precisamos parar um pouco aqui, que ficou denso. O que eu quero dizer aqui é que esta pessoa, com esta fala já um pouquinho mais incisiva, um pouco mais hostil do que a anterior, esta pessoa está questionando a economia da justiça de Deus. A palavra economia, ela nem sempre é empregada para mexer com dinheiro, mas para a organização das casas, Economia, é a maneira como eu organizo as coisas do lar, da casa, A ideia aqui é que a justiça é a casa de Deus, ou é um assunto que pertence a Deus, e Deus distribui a justiça segundo o que de bem convir. A Bíblia afirma que Adão foi o nosso representante, e que por isso todos nós pecamos juntamente com ele. Estávamos no corpo de Adão, por assim dizer, quando ele decidiu desobedecer a Deus. Diz lá em Romanos, em seu capítulo 5, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A repulsa por esse tipo de procedimento utilizado por Deus dá-se pela grande valorização da liberdade pessoal. Toda e qualquer imposição parece ser tirânica, desprovida de respeito pelas nossas individualidades. Acontece que Deus entende-se como nosso Criador e mantenedor de toda a criação, e por esse fato, Ele tem todo o direito de organizar, segundo seus próprios critérios, a maneira de tratar os seus seres criados. O individualismo erra porque acredita ser alienado de Deus, ou seja, distante de Deus. E, embora assuma negar o Criador, não obstante, a existência de Deus não é afetada por aqueles que lhe nutrem desafeto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora a pessoa possa não gostar e não concordar da maneira como Deus organiza a justiça, isso pouco muda o desenrolar dos acontecimentos. O sol continuará a nascer no dia seguinte,
porque Deus assim o quer, independente de que eu goste ou não. Eu posso não gostar de ser uma vítima da gravidade, né? Eu gostaria de sair flutuando e voando como os pássaros. Não gosto de estar preso ao chão. Você tem todo o direito de protestar, mas o fato é que isso não vai fazer de você uma pessoa que consiga ter asas e voar. Você simplesmente ficar uma pessoa amargurada, uma pessoa que não está em harmonia com as limitações que o Senhor impôs a você. Deus impõe limitações a nós, e a maneira de lidar conosco em Adão é uma delas. Deus, Ele faz pacto com os cabeças da humanidade. O primeiro cabeça da humanidade foi Adão, e Adão nos representa. Nós estávamos incorporados em Adão, somos filhos de Adão e Eva, e por causa disso os seus descendentes. Por isso, torna inevitável que sejamos também herdeiros dos nossos primeiros pais, da nossa primeira família. Isso não pode ser mudado como queremos. Entretanto, um outro argumento que se deve considerar é que o mesmo modus operandi da queda que afetou toda a humanidade também está presente na maneira em que Deus redime a humanidade. Deus escolheu um representante para que por meio dele a salvação fosse possível. Está lá em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, aqueles que se queixam de que Deus trata a humanidade por atacado, por assim dizer, nós temos em Adão, também não podem receber a justiça de Deus, que também trabalha, que é a mesma maneira de trabalho, ou seja, da mesma forma que em Adão nós estávamos mortos, em Cristo nós estamos salvos, embora não tenhamos experimentado a cruz, embora não tenhamos sido chicoteados, embora não tenhamos que ter sido mortos e sepultados, nós tivemos um representante que fez isso por nós. Então, na verdade, a maneira de Deus de Deus se relacionar conosco por meio de representantes deve ser um alívio, porque senão, imagine, cada um de nós teria que ter um destino semelhança de Cristo, ser crucificado, ser morto, torturado, porque assim foi Cristo, morrer. Não, Jesus Cristo fez isso, porque nós não teríamos condições de fazer isso, nós não temos o poder de ressuscitar, nós não somos Deus, Cristo é Deus, por isso Ele fez por nós o que nós não tínhamos condições de fazê-lo. Então a queixa, ela acaba não tendo muito fundamento, porque é a maneira como Deus decide, tanto a vida em Cristo Jesus, quanto a morte para aqueles que ainda resistem a permanecer apenas na justiça de Adão. Mas esta crítica, ela sempre vai existir, porque as pessoas simplesmente elas não aceitam o pensamento bíblico, elas querem ficar com a estrutura do seu pensamento individualista e racionalista, segundo eles, humanista. É uma forma de incredulidade. Você explica, a pessoa te ouve e diz: eu não concordo. Bom, acabou, já disse tudo. É um incrédulo, é uma incrédula, não está disposta a caminhar segundo o pensamento das Escrituras. Se você continuar, será um debate de dois surdos. Então, talvez seja melhor apenas orar por ela, pedindo uma ocasião onde ela possa estar mais sensível à mensagem do Evangelho. Terceiro, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões ajudam o homem. Esse é um tipo de fala também muito comum. A gente chama isso de ecumenismo, né? Parece uma abordagem no mínimo cordial, né? Parece aquela pessoa que quer dar certo com todos. Conciliar as religiões do mundo, afinal, todas elas procuram a sua maneira aproximar-se de Deus. Parece ser algo bonito, certo? Bom, nós cristãos vamos dizer que não é tão simples assim, e por alguns motivos.
Primeiro, existe apenas uma única maneira de se aproximar de Deus: Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João, em seu capítulo 14, verso 6. O cristianismo, por natureza, é exclusivista. Apenas a Bíblia é a revelação de Deus. Apenas a igreja é o povo de Deus. Por isso, nós não podemos ter uma relação ecumênica, porque seria desonesto. Eu não posso conversar ainda que seja com cordialidade, com um budista. Eu posso entender o seu arcabouço, posso entender a sua forma de pensar, religião, mas eu não posso abrir mão da minha fé e negociá-la, porque o budismo não crê num Deus pessoal, nós cremos num Deus que é pessoal. Ou seja, como conciliar isto? Existem algumas vertentes que acreditam na reencarnação. A Bíblia não fecha com esse tipo de pensamento. Nós não cremos em reencarnação. Nós só temos esta vida, nós iremos morrer e após isso nós seremos ressuscitados por Deus no último dia para sermos julgados e aí então reinarmos com Cristo para sempre. Por isso, não dá para fechar com o budismo, por exemplo, que não crê num Deus pessoal. Assim também como não podemos fechar com outras religiões, com seus livros sagrados. Não é possível que o Alcorão esteja certo e a Bíblia esteja certa ao mesmo tempo. Assim como não é possível que o Vedas, o livro voltado ao hinduísmo, esteja certo e a Bíblia esteja certa. Não podemos. O cristianismo ele é, por essência, exclusivista. Jesus Cristo não diz todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por mais cordial que um budista, alguém da Seishonoe ou qualquer outra vertente de religião cordial possa dizer que conhece a Deus, nós rejeitamos e dizemos que esta pessoa não está correta. Nós não podemos compartilhar das mesmas ideias que esta pessoa. Para a igreja só existem duas religiões: a certa, a nossa, e as outras. É simples assim. Embora alguns tentem mudar isso, não, vamos conversar, precisamos partir de uma honestidade. E geralmente as outras religiões, elas em vez de ficarem ressabiadas, hostis a nós, geralmente os religiosos que estudam religião, eles, pelo menos a experiência que eu tenho tido, eles compreendem esse ponto de vista. Conversei, acho que eu já disse aqui mais de uma vez, com uma católica, em determinado momento, em que ela era muito engajada na sua paróquia, nos seus trabalhos sociais. Ela perguntou o que achava do ecumenismo. Eu disse que para nós é inviável por tais e tais motivos. Ela agradeceu e nem por isso nos tornamos, nos estapeamos, mas fomos honestos e ela agradeceu pela honestidade. Assim também conversar com um islâmico que tem um conhecimento acerca da sua própria religião. Eu estou me referindo a pessoas que dialogam, né? Compreende também que nós temos Cristo por nosso Deus. Isso não pode ser negociado. Jamais podemos entender Cristo apenas como um profeta. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra, justo juiz, aquele que há de ter com todas as pessoas do mundo. Portanto, o cristianismo ele é exclusivista, né? Apenas a igreja cristã, os demais são os demais. E por que disso? Porque todas as outras maneiras de se aproximar a Deus partem do homem e não de Deus. São, portanto, projeções do que o coração caído entende por Deus. Nadab e Abiú são dois personagens que encarnam esta ideia de que se pode chegar a Deus como se quer. Esses dois filhos de Arão, sacerdotes, queriam inovar utilizando meios de se aproximar de Deus estranhos ao que Deus havia prescrito. Deus os puniu imediatamente. Um episódio muito triste para Arão, que era pai de ambos, que viu sendo queimados por Deus, porque levaram o que o texto chama de
incenso estranho ao Senhor. Deus havia ordenado uma maneira de se aproximar dele, dando até mesmo a forma do que deveria conter os incensos. Eles queriam inovar, queriam trazer algum ineditismo e acabaram sendo mortos. Os samaritanos também advogavam que podia se chegar a Deus segundo seus próprios critérios estabelecidos. Vejamos o que Cristo disse a eles, né? Disse assim lá em João capítulo 4, verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Portanto, meus irmãos e irmãs, tomemos cuidado, né? O ateísmo disfarçado de humanismo nada tem de inofensivo, ele parece inofensivo. Talvez por sua aparência cordial seja até mais perigoso do que alguém briguento. Seus valores podem até circular com mais facilidade entre nós, uma vez que estão disfarçados de certa civilidade, né, certos bons modos. Mas não nos enganemos, seus efeitos são tão nocivos quanto os ataques diretos à fé cristã. Que Deus possa nos abençoar. Amém.